Eu quero falar sobre o reino de Deus versus o reino das trevas. Mas eu quero situar dentro dessa mensagem uma palavra que talvez seja conhecida, mas pouco trabalhada em nosso meio, mas não tem a ver só com o adversário de nossas vidas, mas tem a ver também com as nossas vidas, que é a palavra rebelião. Mas para entender o que é rebelião, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus ele criou todas as coisas, criou os astros, os anjos, a terra e o homem, ele criou o homem com o intuito de que fosse a coroa da sua criação. Repare que ele cria primeiro todas as coisas, depois ele cria o homem. Aí nós podemos ver que pelo menos duas situações. Primeiro, Deus não reuniu o conselho humano para poder fazer todas as coisas, ele não precisava da opinião humana. Repare que às vezes a gente quer dar pitaco. Por que o Senhor faz assim? Não. Ele, quando fez todas as coisas, ele não perguntou como seria. Ele não queria saber a nossa opinião, por isso ele fez por último. E outra, para que o homem fosse a coroa da sua criação. E a Bíblia vai dizer que tudo que ele fez era bom, mas ao homem ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Repita comigo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que repare que, tendo a criação sido concluída, Deus ele manda que o homem domine sobre todas as criaturas da terra e governe sobre a terra. Sendo que o homem, enquanto ainda estava ali no jardim, que ficava localizado no Éden, ele ali passa por um momento de provação, a qual se chama tentação. Porque alguém que também era uma criatura havia se rebelado. Aqui a gente começa a trabalhar a palavra rebelião. Você sabe quem se rebelou e agora está tentando ali aquele casal e como intermédio da tentação, Eva. Era a própria serpente ou o próprio Satanás, que depois ficou conhecido como Satanás. Mas antes da queda, esse camarada era um querubim ungido. Uma das criaturas de Deus que a Bíblia vai dizer que era perfeita em formosura. Alguns acreditam até mesmo, existem algumas teses teológicas, que ele era regente do coral divino. Ou seja, quando se estava entoando louvores nos céus, estava lá Satanás regendo o coral. Não era Satanás, era o querubim ungido. Satanás veio depois, quer dizer adversário. Mas o querubim estava ali regendo o coral, segundo algumas linhas teológicas. Mas não me atendo a esse tema, em algum momento a Bíblia vai dizer que achou-se iniquidade no coração. Como disse, diz as Escrituras, era perfeito no seu caminho até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, o coração daquele querubim se corrompe. Ele agora intenta colocar o trono dele acima do trono de Deus, para ser adorado. Talvez ele pense consigo mesmo, por que Deus tem que ser adorado? Por que não eu? Eu sou o querubim ungido. Eu sou o querubim da guarda. Eu sou perfeito em formosura. Repare que, claro que aqui estamos parafraseando, mas repare que quando nós parafraseamos, usamos o termo eu sou, eu sou, eu sou. E todo mundo que quer ser mais do que alguém vai falar eu sou. Porque você vai olhar para as suas qualidades. Porque achamos que as nossas qualidades é semelhante ou maior do que a do outro, a qual julgamos querer ser melhor. Então sempre vamos inflar o nosso ego e vamos falar, eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço. Então não há possibilidade de rebelião sem que ele reconheça que é mais do que Deus. Ou semelhante, ou no mínimo semelhante. Para que ele pudesse receber o mesmo que Deus está recebendo. Que é a adoração das suas criaturas. E achando ele que era um pouco mais, ele se rebela. Só que quando ele se rebela, ele não faz isso sozinho. Porque o rebelde, ele não quer entrar na circunstância a qual se põe sozinho. Ninguém se rebela sozinho. No tocante a uma rebelião à autoridade.
Porque você, para se rebelar, você precisa de gente. Para dar volume ao seu ato, você precisa de gente. Porque se você estiver sozinho, você é só um tagarela. Se você estiver sozinho, alguém te prende e acabou a sua rebelião. Mas quando você tem gente, já dificulta mais. Quando você consegue fazer com que pessoas comprem a tua ideia, você já dificulta mais. A tua rebelião tem vulto. A tua rebelião é um movimento. Já não é mais só um ato rebelde. Agora é um movimento rebelde. E vai dizer as Escrituras que ele leva consigo a terça parte dos anjos. E ele se rebela. Ele se rebela contra a autoridade de Deus e contra a divindade. E ele desce nessa rebelião. Ele acha lá agora um casal no Éden, que adorava a Deus com a sua vida. E todos os dias tinha um relacionamento com Deus. Porque Deus nos criou para isso, para buscá-lo, para conhecê-lo e para com ele ter um relacionamento. E todos os dias Deus visitava Adão e Eva. E na virada do dia mantinha ali um relacionamento. Imagine eu que Deus ele fala: Adão, como é que foi o teu dia? Não porque Deus não soubesse, mas ele queria ouvir de Adão. Aí Adão começa a relatar: ô Senhor, hoje eu botei nome no leão, porque ele tem cara de leão. Vê se não tem cara de leão. Olha a carinha dele. Parece um leão, não parece, Deus? Botei o nome dele de leão. Aquele ali eu chamei de boi. Vê se ele não parece um boi. Olha a carinha dele. É boi, Senhor. E eu dei nome, Senhor, aos animais. E penso nele relatando. Cuidei das flores, cuidei das plantas. Porque era papel de Adão cuidar do jardim. Mas havia uma pessoa que Adão não estava cuidando. Em determinado momento da sua caminhada, Adão deixou cuidar de Eva. E deixou Eva sozinha. Não chamou Eva para o seu ministério. Não chamou Eva para o seu serviço. Deixou Eva em algum lugar, irmãos. E repare, se nos prendermos ao texto, só estavam eles dois no jardim. Então era um tomando conta do outro, não tinha muito mais o que fazer. Era fazer aquilo que Deus mandou, que era cuidar do jardim, tomar conta um do outro. Aonde estava Adão quando Eva estava conversando com a serpente? Isso já é uma pergunta que nós podemos refletir essa noite, irmão. Isso já é uma pergunta a qual nós devemos refletir essa noite. Muitos casamentos estão sendo desfeitos porque homens, e os homens estão por aqui já, e alguns ainda estão vindo, deveriam estar tomando conta da sua família, mas estão cheios de tarefas. Porque ele abraçou a ideia para si de que ele precisa sustentar o lar. Mas o homem não é só o provedor do lar. O homem não é só uma coisa. Ele não é só o provedor do lar. Ele também é aquele que cuida da mulher. Aleluia, Deus! Ele não é só o que provê o alimento. Ele também provê atenção. Ele também provê comunhão. Ele também provê relacionamento. Porque quando a mulher vai questionar o homem a respeito da ausência dele dentro do lar, ele fala: mas mulher, você não tem tudo. Eu trabalho muito para que não falte nada. Mas está faltando relacionamento adequado. Porque a mulher não vai ficar satisfeita e não deve ser assim só em comer e se vestir. Ela vai precisar de atenção. Ela vai precisar ali que o homem esteja ao seu lado em determinados momentos da vida. Ela vai precisar ser ouvida. Precisa haver diálogo entre o homem e a mulher. E aqui eu estou usando a figura do homem porque eu estou usando a figura aqui de Adão enquanto Eva estava só. Repare que Adão também é o sacerdote de Eva. E se ele não está dando atenção a Eva, outro vai dar. No caso aqui foi a serpente, que viu uma brecha e entrou. Mas algumas vezes não é a serpente, é o Dom Juan. Algumas vezes a serpente usa o Dom Juan. Aí o Dom Juan ele vai falar exatamente o que a mulher quer ouvir.
E vice-versa também, às vezes, ele usa Jezabel, que vai falar exatamente o que o homem quer ouvir, ou vai suprir certas necessidades do homem que a mulher não tem suprido. Porque o homem, quando está só, e a mulher, quando está só, e não tem cumprido os seus papéis, mutuamente, alguém fica vulnerável. E quando fica vulnerável, a serpente tem sempre alguém para enviar. Quando ela não vai pessoalmente. Aí o Dom Juan vai falar, o teu marido não cuida de você? Ah, se eu fosse o teu marido no teu lugar. Aí num dia o Dom Juan leva um presente. Teu marido não te dá presente, não? Teu marido nunca te deu flores? Há muito tempo ele já não faz? Ah, se eu fosse o teu marido, eu cuidaria de você melhor, eu te trataria melhor. Ou quando é a mulher fala, tua mulher não cuida de você, não. Você cuida de todo mundo, e quem está cuidando de você? São frases que estão na boca de pessoas corrompidas, que estão sendo usadas para corromper aqueles que não estão vigiando e não estão cumprindo o seu papel de marido ou de mulher. Aí alguém perguntou, então seu marido está sempre trabalhando, não dá atenção para a mulher, não dá atenção para os filhos. Aí os filhos crescem de forma desordenada, muitas vezes porque não tem a atenção do pai, porque ele não tem que ter só a atenção da mãe, ele tem que ter a atenção do pai. E por aí, Satanás, vendo essas lacunas, ele vai preenchendo. E ele encontra Eva vulnerável. E ele distorce uma verdade de Deus para aquele casal. Porque sempre quando Satanás ele quer pegar alguém, ele vai fazer você encarar uma pseudo-verdade. Uma verdade que não é verdade. Que é meia verdade. É uma realidade que parece ser verdade, mas só tem sabor de verdade. Essa questão de sabor tem sido usada muito hoje, então tem alguns lugares que é assim. Tem verdade que tem sabor de verdade, não é verdade. Só parece ser verdade. E ele usou essa artimanha com Eva, e Eva caiu. E não satisfeita, ela também faz Adão cair. Adão se compadece dela e entra ali dentro do encanto de Eva e vai junto com ela naquele pecado. E eles se rebelam também contra Deus. Porque quando falamos de rebeldia, deixa eu só molhar a garganta. Quando falamos de rebeldia, a gente associa logo a Satanás. Não, rebeldia é coisa do diabo. Rebeldia foi Satanás que se rebelou. Mas o homem, quando ele nega a vontade de Deus, quando ele quebra o mandamento de Deus, ele também se rebela contra a autoridade e contra a vontade de Deus. Rebeldia está ligado à rebelião contra a autoridade de Deus e se define da seguinte forma: desobediência consciente à vontade divina. Eva estava consciente ou inconsciente? Consciente. Se ela tivesse inconsciente, ela estaria desacordada. Mas ela estava consciente do que estava fazendo. Ela foi persuadida e se deixou levar. Rejeição à autoridade de Deus, afastamento moral e espiritual. Se está se afastando moralmente, se está se afastando espiritualmente, está em rebeldia. Tentativa de colocar a própria vontade acima da vontade de Deus. Aquelas situações onde decidimos que a nossa vontade é mais importante, mesmo sabendo que a vontade de Deus é outra. Rebeldia. Isso parece, essa palavra rebeldia na Bíblia, ela parece associada a algumas outras palavras, como pecado, iniquidade, apostasia, que é o abandono da fé, rebeldia em si, e dureza de coração. Repare se não é coisa de ser humano isso também. Repare se o crente também não faz isso. Endurece o coração, nega às vezes a vontade de Deus, faz a sua própria vontade, peca de forma consciente. Vê se crente não faz isso.
Então, rebeldia não é só coisa do maligno. Rebeldia também é coisa de gente. Porque rebeldia é ir contra a autoridade ou a vontade de Deus. Então, Satanás, o querubim ungido, quando ele cai, ele se rebela, mas não dá para datar quando isso aconteceu. Eu não sei se foi no dia 1 de janeiro de -0 lá na eternidade. Não tem uma data, mas é possível saber que foi antes da fundação do mundo. Porque depois que o mundo foi criado, ele vem lá e tenta Eva, ele já estava rebelado. Só que perceba que Paulo vai afirmar que ele age nas regiões celestiais. Então ele se rebelou contra Deus, mas ele não foi expulso totalmente dos céus. Ele ainda age na região celestiais, ou seja, no céu atmosférico. Um episódio clássico de um acontecimento que a gente pode perceber que ele está ali atuando é quando Daniel resolve orar por uma resposta. A Bíblia vai dizer que Daniel ele jejua e ora, e ele vai fazendo isso durante dias e dias. E ele decide não comer manjar ou coisa que lhe fosse apetitosa. Provavelmente estava à base de legumes, que era um jejum com o qual ele já era familiarizado. E ele ali está orando, e parece que a resposta não chega. Mas Daniel não desiste, ele continua orando. Porque diferente da gente, Daniel, ele está orando até receber. A gente começa a orar, logo não recebe, logo desiste. Pede o primeiro dia, não aconteceu, já fico desanimado para orar o segundo. Mas se eu ainda ouso orar o segundo, eu desisto porque Deus já não me respondeu no segundo, com certeza ele não vai responder no terceiro. Esse é o pensamento de crente fraco. Mas Daniel tem um objetivo. Qual é o objetivo? Resposta. E Deus gosta de gente que insiste. Por isso que ele vai usar a parábola da viúva. Insistente. Fala que ela foi pedir para que um juiz que não temia nem a Deus nem os homens julgue a sua causa. E ela vai lá um dia, ele não julga. Ela volta o outro. Ele não julga. Ela volta o terceiro, mas ele não julga. Ela volta o quarto, mas ele não julga. Ela volta o quinto, ele não julga porque ele não está nem aí. Ele não teme a homens nem a Deus. Mas aquela mulher bate na porta dele. Dia após dia. Julga minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Não vou julgar, julga minha causa. Não vou julgar, julga minha causa. Não vou julgar, julga minha causa. Mesmo que aquele homem não temia a homens nem a Deus, ele resolve julgar a causa daquela mulher. Pergunte por quê, pastor? Ah, não vou falar não, você não quer saber não. Pergunte por quê, pastor? Porque se ele não julgasse aquela mulher, não pararia de importuná-lo. Então ele resolve julgar pela insistência daquela mulher, para que ela pare de insistir. Aí ele usa esse mesmo episódio, essa mesma parábola, para falar: assim são aqueles que estão orando, que estão buscando, clamando a Deus, receberão se não desfalecerem na vossa fé. Se Deus é melhor do que aquele homem iníquo que não teme nem a homens nem a Deus, não vai dar àqueles que lhe pedem e que continuamente insiste lhe pedindo. É isso que Jesus está falando. Mas agora, imagine se eu e você é Daniel. A gente está lá, passa uma semana de oração e jejum. A resposta não chega. E era uma resposta que ele não estava disposto a abrir mão. Mas, irmão, se depois de uma semana ele desiste, o anjo volta. Pastor, que história é essa de anjo? Para quem não lê a Bíblia, eu vou falar. Porque a Bíblia vai dizer que desde o primeiro dia que Daniel se pôs a orar, o anjo desceu com a sua resposta. Então o problema não foi a resposta não ter sido enviada, Daniel. O problema é que havia uma batalha cósmica entre a luz e as trevas da região dos céus. Aquele anjo está tentando passar e o principado da Pérsia está impedindo. E posso te falar? Se principado não tivesse força, Gabriel passava batido, mas como aquele principado era tão forte quanto Gabriel, ele resiste.
Eu tenho orado pela cidade de Saquarema, onde eu estou morando. Eu comprei uma briga que eu não tinha tamanho da dimensão. Porque, irmão, a gente está acostumado a orar por colégio. A gente está acostumado a orar pela igreja de colégio. Aí eu falei, não, mas eu sou morador de Saquarema, eu quero que Deus entregue Saquarema nas minhas mãos, eu vou orar pela cidade de Saquarema. Aí eu falei, Senhor, derruba o principado que rege Saquarema, cujas potestades são responsáveis pela prostituição, pela bebedeira, pelas drogas, e usa essas pessoas mantendo elas escravos, derruba esse principado e as suas hostes. Estou orando. Então, no primeiro dia que eu fiz essa oração, no dia seguinte eu vim para o Rio. A minha moto nunca enguiçou, irmão. Ela enguiçou no caminho. Aí eu falei, estou entendendo, Jesus. Estou entendendo. Aí liguei para a Erika, eu estou enguiçado aqui em Maricá. Era metade do caminho já. Tu pode vir me buscar? Vou te buscar. Botou as crianças no carro. Quando ela está quase chegando, o carro começa a ferver. Aí eu falei, Jesus, eu estou entendendo. O negócio não está normal não, Jesus. Eu estou entendendo. E detalhe, eu tinha mexido no carro há pouco tempo. Aí ferveu. Podia ferver qualquer outro dia, mas resolveu ferver naquele dia. Aí a gente conseguiu lá dar um jeito, botamos água no carro e tudo. E estava com água, mas ferveu. Aí botamos lá, completamos, porque quando ferve a água evapora. Ela começa a me rebocar, estamos vendo um caminhão, um besouro do tamanho quase da minha mão, no meio do capacete, tentando entrar dentro do meu ouvido. Eu, para! Pelo amor de Deus, eu vou cair. Quando ela parou, que eu tirei o capacete, um besouro desse tamanho tentando entrar no meu ouvido. Eu, meu Deus do céu, que negócio é esse, Jesus? Demônio do inferno em forma de besouro. Que negócio é esse, Jesus? E eu estou ligado com Deus. Continuamos descendo, quando chega aqui em colégio, a corda embola na minha roda e eu caio da moto. E eu ralo o meu lado esquerdo todinho. O ombro, o braço. Mas em nenhum dos momentos eu murmurei, porque eu já estava entendendo o que estava acontecendo. Porque Satanás, quando ele entra no embate com o homem de Deus ou com a mulher de Deus, a única coisa que ele espera que no mínimo você faça é murmurar. Tá vendo aí o teu servo Jó? Ele só tem o que tem porque o Senhor dá tudo. Desceu aqui, hein? Porque Satanás pensou, enquanto a vida do Jó estava funcionando tudo bem, dinheiro na conta. A mulher está lá, não reclama todo dia, reclama só de vez em quando. Os filhos estão uma benção, tem comida, tem festa, está tudo funcionando. Aí o diabo está falando, ele só te adora, ele só te serve, porque a vida dele está uma benção. Tira o que ele tem e tu verás se ele não blasfema contra você. Só que Satanás não sabia que Jó era o trunfo de Deus. Satanás não sabia que Jó era o campeão de Deus. Deus tem alguns campeões na terra que ele bota todas as fichas assim mesmo. Um desses era Jó. Não havia homem como ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí Deus falou, não, tudo bem, toque em Jó, e Jó agora fica vulnerável aos ataques de Satanás. Satanás devasta a vida de Jó. Satanás devasta a vida de Jó, porque ele tá agindo nas regiões celestiais. Então ele manda fogo. O fogo não era de Deus, não, foi de Satanás. Porque nem todo fogo é de Deus, hein? Tem lugares que você vai estar vendo fogo cair do céu, você está falando, é Deus agindo, às vezes não, hein? Fogo de Deus produz comunhão. Fogo de Satanás constrói separação e morte. Se é de Deus, tem comunhão, irmão. Tem edificação.
Se não... Aí roubam os seus gados, os seus camelos, os seus filhos morrem. A vida de Jó é devastada. No final ele fala, pele por pele tu verás se ele não te negará, porque até então Jó nada. Jó nada. Satanás toca na mulher de Jó, por que sempre ele busca a mulher, né, irmão? Misericórdia. Ele vai sempre na mulher quando ele quer pegar o homem. Mulheres, mulheres. A responsabilidade que vocês têm no reino de Deus é única. Certa vez eu vi a pastora Antonieta Rosa pregando uma mensagem, e o tema da mensagem que ela pregou era guarda o seu garoto, guarda o seu menino. Ela pregando da responsabilidade de ser um escudo protetor para o homem que a mulher tinha. Que ela tinha a responsabilidade de guardar o marido e os seus filhos, homem. Porque o alvo principal de Satanás é o homem. E a forma estratégica que ele usa para pegar o homem é a mulher. Porque ele sabe que o homem é o sacerdote, é o cabeça do lar. Então, se ele não consegue pegar diretamente ao homem, ele sempre vai usar uma mulher vulnerável. A mulher de Jó estava vulnerável e Satanás toma a boca da mulher. Ou pelo menos, irmão, entenda, eu estou dizendo aqui que Satanás tomou a boca da mulher porque Jó não fez a mesma atitude dela. Por quê? Jó também perdeu 10 filhos. Porque alguém vai fazer uma defesa daquela. Não, aquela mulher estava amarga, perdeu 10 filhos. É. Jó também perdeu 10 filhos. Noemi perdeu 2 e um marido. Não perdeu só os 2 filhos que tinha, não, também perdeu o marido. Mas você não vê ela blasfemando contra o Senhor. Mas a mulher fala, tu ainda retém tua sinceridade? Alguns vão dizer que abençoa, mas o texto está dizendo amaldiçoa. Mas no original eles vão dizer que abençoa, porque ninguém pode falar amaldiçoa a Deus. Mas aquela mulher está falando, se você ainda retém a sua sinceridade com esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí joga, para tudo. Tu fala como uma louca. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. Sabe o que Jó está falando? Eu saí nu do ventre da minha mãe. E estou vestido. Deus me deu posses. O que eu tenho não veio de mim, não veio dele. Se eu conquistei foi porque ele permitiu. Se eu prosperei foi porque ele acrescentou. Se eu tenho, porque veio da mão dele. Aí agora Deus só me serve quando tudo funcionava? Quando as coisas estavam andando segundo a vontade do meu coração? Quando os filhos estavam bem, quando o dinheiro estava na conta, agora que eu não tenho nada, Deus não é mais Deus? Deus não serve, não cabe na minha vida? Então eu só servi a Ele pelo que Ele pode me dar e não pelo que Ele é? É essa a conclusão da fala de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou. Caia por terra o inimigo do Senhor. A compreensão divina de Jó não permite que ele blasfeme contra Deus. Porque tudo que Satanás quer é que você se rebele. Porque quando você se rebela, você é igual a ele e deixa de ser igual a Deus. Quando você se rebela, você se esquece quem te gerou e passa a adotar uma nova identidade. Repara que nós estamos vivendo a geração de movimentos identitários. Pastor, o que é isso, movimento identitário? Ué, irmão, se a pessoa pensa, o homem pensa que é mulher, ele é mulher. E é aceito pela sociedade. Existe movimento jurídico até para tornar isso possível. Muda o nome, muda masculinidade na identidade, pronto, é uma mulher. Só que a gente sabe que não é uma mulher, é um homem. Mas é a identidade a qual ele se identifica. Aí podemos ir mais além, se alguém se identifica como um cachorro, é cachorro. Aí eu ouvi uma discussão, num debate, onde eu ia entrar mais tarde nesse ponto, mas vou entrar agora que já veio no ensejo. Onde o entrevistador pergunta para o pastor Tássio Lucitago, eu não sei falar o nome dele, não, o nome dele é difícil, mas o pastor Tássio, que é um intelectual aí, cristão. Aí perguntou ele, mas como é que resolve o problema da pessoa que agora
acha que é mulher. Porque ela entende que nasceu uma mulher no corpo de um homem. Já parece estranho. Uma mulher que nasceu no corpo de um homem já parece estranho para mim, irmão. Eu sei que eu sou meio ogro para entender essas coisas. Mas aí já parece estranho. Um homem que nasceu no corpo de uma mulher. Como assim? Como assim? Porque se eu disser que isso é verdade, então Deus errou. Se eu disser que Deus que trocou essa bolinha aí depois do nascimento, Deus errou, irmão. Porque o próprio Jesus falou que Deus fez macho e fêmea. Como é que está trocado agora a fiação? Como é que trocou em algum momento? Se Deus fez macho e fêmea... Não, pastor, você tem que entender que não tem a ver com ser macho e ser fêmea, mas com que ele se identifica. Porque, segundo, quando você tenta compreender esse negócio, que é difícil entender, irmão. É difícil. O cara lá é uma mulher, é um homem que pensa que é mulher, aí ele se casa com uma mulher que pensa que é homem. Aí a mulher, o homem que pensa que é mulher, engravida a mulher que pensa que é homem. Aí o homem que fica barrigudo, porque esse homem que fica barrigudo não é homem, é mulher. Eu sei que até para explicar é difícil. Dá parafuso, só de pensar. Aí vai fazer pré-natal do homem. Aí a mulher que não é mulher quer ir no ginecologista. E essa confusão é um problema da igreja agora. Porque talvez uma pessoa que se encontra assim quer Deus. Sente a carência dela por Deus. Sente vontade de se conectar com Deus. Irmãos, e é uma verdade que a gente precisa encarar. A igreja ainda não está preparada para isso. Nós ainda não sabemos lidar com isso. Que ela vai falar, eu sou mulher, como assim? Eu sou homem, como assim, irmão? Eu sei que não é. E eu não posso aceitar só para agradar ela. E foi essa a pergunta daquele homem, como é que faz com essas pessoas? O pastor Tássio, como a Bíblia manda. Só que ele não quis entrar muito em detalhes, ele não quis dar uma explicação prática, ele não quis ensinar, tipo assim, escreve um passo a passo aí para a gente entender, não. Ele falou como a Bíblia manda, irmão. Porque isso aí, a psicologia já diz que é uma disforia de gênero. O que o pastor Tássio está dizendo? Que aquilo é uma disforia psicológica. Não é que a pessoa nasceu assim, ela está com um problema psicológico. Só que se você falar para essas pessoas que é um problema psicológico, irmão, cadeia, pelo amor de Deus. Pode ser que semana que vem eu esteja preso. Porque se você falar que isso pode ser um problema psicológico, vai falar, não, mas não é doença, a gente nasceu assim. A ciência não tem como provar que isso aconteceu, que nasceu assim. Não tem como. Então vai ficar só na área psicológica e da aceitação de quem vê e quem ouve. Mas por que eu estou usando isso como exemplo? Porque é um problema que a igreja precisa encarar. Se entrasse hoje aqui, se tem, me perdoe. Não sei se tem, né? Porque hoje em dia está tão difícil de identificar. Parece, tu olha e fala, não, é mulher, não é mulher. Eu trabalho com os colegas aí, que os colegas quando olham, os colegas carnudos, né? Aí fala assim, é o homem da minha vida. É porque... você tá rindo? Mas é sério. É porque a performance, a característica é de mulher. E às vezes mulheres lindas, mas não é, é um homem. Na hora lá de chegar na intimidade, você vai ver que tem o que o homem tem. Às vezes até se assusta ali. Por quê? Porque não deixou de ser mulher. Aí algumas fazem até, né, a operação, né? Faz ali, corta, faz um desenho do que a mulher tem. Aí acha que resolveu o fato. Só que essa mulher disfarçada, ela não engravida. Essa mulher disfarçada, ela vai ter problemas que o homem costuma ter, de próstata e outras coisas mais. Problemas de homem e vice-versa. Aquele que diz que é como a Tânia, fala, eu nasci homem, era uma mulher, agora fala, eu nasci homem, vai ter problemas de mulher, menopausa, né?
Aí tu vai falar, o que foi, homem? O que foi, macho? Não, eu tô na menopausa. A gente tá brincando, mas é sério. É uma situação que vamos ter que encarar. Só que, na verdade, essas pessoas estão carentes de Deus. Essas pessoas querem Deus, mas não querem abandonar as suas práticas. Eles preferem acreditar que nasceram assim do que encarar os problemas de frente, Jordano. Tem uma famosa aí que saiu do nosso meio chamada Lana Holden. E vou falar o nome porque é público, ela está aí na internet. Lana Holden, uma exímio pregadora do Evangelho, falou que tentou de todas as formas abandonar o desejo pelo mesmo sexo, mas não conseguiu, então ela entendeu que ela nasceu assim. E se ela nasceu assim, então quem errou foi Deus. Então Deus que tem que se virar em aceitá-la. Só que, quando ela fala que Deus tem que se virar em aceitá-la, ela se esquece que Deus proveu a cura para todo o pecado do homem. Eu vou falar só se você me perguntar. Pergunte qual a cura, pastor? Jesus Cristo. O mistério de Deus para a humanidade. Pastor, mas ela não é uma serva de Deus, ela é uma serva rebelde, que não se submete completamente à vontade de Deus. Vocês conhecem alguém assim na Bíblia? Cita aí, vou deixar você me ajudar. Cita aí, um cara que não fazia a vontade de Deus por completo e era rei. Já dei mais uma dica. Saul. Você sabe por que Saul foi rejeitado? E Davi não? Porque Davi comete um pecado aparentemente maior do que o de Saul. Mas Deus fala para Davi, não vou te rejeitar. Mas fala para Saul, não te quero mais. Sabe por quê? Porque Davi peca, mas não se rebela. Ô pastor, tem diferença? Claro que tem. Claro que tem. Não é porque rebeldia é pecado que todo pecado é rebeldia. Naquele momento, Davi se deixou levar pelos desejos. Porque você sabia uma coisa aqui? Eu estou misturando um pouco a psicologia, porque às vezes as pessoas definem na psicologia de uma coisa, mas na literatura cristã a gente define de outra forma. Quer ver um exemplo? Compulsividade. A psicologia vai definir como um impulso muito forte, a qual você não consegue resistir. E isso, às vezes, é um transtorno psicológico. A gente vai definir como natureza humana, gritando por pecado, gritando por vontade, gritando por desejo, e a gente muitas vezes não consegue dominar. Ué? Não é o que Paulo está explicando em Romanos 7, quando ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele não está falando que ele estava agindo daquela forma, ele está explicando como é que é a natureza humana. Ele está falando, irmão, a natureza humana é assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque ele termina esse discurso dizendo, o meu entendimento, eu sirvo a Deus. Mas com o pecado, eu sirvo a carne. Mas é que ele fala, vou eu me inclinar para a carne? De maneira nenhuma, eu vou me inclinar para o Espírito. Porque aquele que se inclina para a carne é maldição, e perdição é morte. Mas aquele que se inclina para o Espírito é vida, e vida eterna. Porque alguém vai dizendo, até Paulo estava lá perdendo a batalha. Não. Ele está explicando e falando como é que ele procede, como deve ser o proceder. E falando isso, já avançando para terminar, eu preciso que você entenda que compulsividade é coisa humana. É coisa nossa. Pastor, eu era compulsivo quando era do mundão. Agora que eu sou crente, só não. Mentira. Porque Jesus vai dizer que tudo aquilo por qual você se deixa vencer, você se torna escravo. Irmão. Vamos deixar de ser hipócrita. Essa mensagem cortou em mim também. Tu acha que eu também não acho que nem você? O pastor é santo. Não sou não. Eu não. Estou tentando ser. Estou na luta. Mas a diferença é de quando a gente encara a realidade
e está lutando para reverter o processo. Não é encarar a realidade, não, eu nasci assim. Espírito de Gabriela. Na Globo já dizia. Quem é as antigas aqui, quem é novo aqui não vai saber o que eu estou falando, mas quem é antigo vai saber da novela Gabriela. A música de entrada era: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Ah, lembrou, né? Estava errado! Na minha vida e na tua. Você pode ter nascido assim, pode ter vivido assim até encontrar Cristo, porque em Cristo você é nova criatura! E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pastor, por que eu estou em Cristo e não consigo abandonar? Tem 2 motivos. Pastor, pode me dizer qual é? Sim, claro que posso. Primeiro, decisão. Pastor, eu já decidi muitas vezes e não consegui abandonar. Eu já decidi muitas vezes e não deixei o pecado, pastor. É porque você está interpretando a forma errada de decisão. Você sabia que a palavra decisão, ela tem 2 radicais e o cúmulo desse radical é cortar a corda no original? Se corta a corda, não dá para pegar de novo. Pense comigo se decisão é um precipício que você tem que atravessar e você faz uma tirolesa para atravessar aquele precipício. O que é uma tirolesa, pastor? É você se pendurar numa corda para atravessar. Pense comigo. Que o pecado é aquele precipício. E tem sentido, hein? Porque a Bíblia vai dizer que um abismo leva o outro. E o abismo aqui está falando de pecado. Um abismo leva o outro. Está dizendo, se você tomou uma atitude aqui, você vai tomar outras piores. Aí você se vê naquele abismo e você fala, agora eu vou atravessar, eu vou decidir. Aí você atravessa. Mas quando chega do outro lado e você corta a corda porque você não quer mais voltar para o outro lado, você não consegue mais pegar a corda. Não dá. Porque cortou a corda, separou, abismo. Mas por que as pessoas não conseguem parar então, pastor? Porque não cortou a corda. Diz que decidiu, mas não deixou. E arrependimento é a mesma coisa. Porque arrependimento está ligado ao mesmo radical de metanoia. Eu vou falar que estou terminando, só para vocês terem a sensação de que eu estou terminando. Estou terminando. Metanoia, que quer dizer mudança de pensamento. Mudança. Deixar para trás. Não é mudar e voltar, é mudar. Você pensava de uma forma, agora pensa de outra, totalmente diferente. Então, arrependimento é mudar de atitude. Se eu digo que me arrependi e não mude de atitude, eu não me arrependi. Porque arrependimento não é quando você chora, pastor, mas eu vi aquela pessoa chorando muito, com certeza ela se arrependeu. Não, arrependimento não está ligado quando você chora, arrependimento está ligado quando você muda. E o interessante é que hoje as pessoas são confrontadas com uma palavra como essa, muitas vezes muda de igreja. Quando deveria mudar de atitude. Porque ele muda de igreja, se pregar lá contra o pecado, ele muda também. Porque ele tem que entender que não é o ambiente, é ele que precisa mudar. Enquanto ele só mudar de ambiente, permanecer do mesmo jeito, ele não está servindo a Deus integralmente. Saul, faz a minha vontade. Saul só fazia pela metade. Não, Senhor, eu fiz aqui, mas o povo também, né, merecia, né? Deus fala para ele, pega Agag, mata gado, mata todo mundo, Senhor. Aí ele vai lá, ele pega, mata os soldados de Agag, conserva a vida de Agag e conserva dos melhores gados. Aí quando Samuel chega para perguntar, ele, Saul, o que tu fizeste? Ele, pô, Samuel, deixa eu te falar aqui, rapaz. Eu vi um gado maneiro, os meus soldados gostaram e pegaram para si o espólio. É o espólio. Pô, os soldados merecem, eles foram lá, dedicaram a vida. Tu já reparou que sempre quando a gente vai questionar a vontade de Deus, a gente tem uma boa
Uma boa justificativa. Não, Senhor, mas eu fiz isso, irmão, eu já fiz isso várias vezes. Senhor, eu fiz isso, mas também, Senhor, é isso, aquilo, eu tento explicar para Deus por que eu fiz. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. Aí a gente tenta minimizar o ato. Porque, Senhor, mas também eu fiz porque o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor sabe a situação que eu estou passando. O Senhor me conhece, o Senhor está vendo a realidade. Não é assim? Ou só eu que sou miserável? Que nem a música que a gente vai puxar daqui a pouco aí, Jordânia já até trouxe para mim hoje. A mulher fala o quê? Que dependendo de qual é o pecado, a gente nem liga. Dependendo de qual é o pecado, a gente nem acha que é pecado. Não. Isso é pequenininho, Deus. Bobeira, Deus, bobeira. Rebelde. Está se rebelando contra a vontade de Deus. Porque se está fazendo conscientemente, ainda sabe que Deus não quer, que não gosta, que não... E faz. E sempre tem uma boa justificativa. Saúl tinha uma boa justificativa. Agora Davi, irmãos, quando Deus provê Davi como rei, o que ele fala? Encontrei um homem segundo o meu coração, que está disposto a quê? A fazer toda a minha vontade. Deus não está falando, Davi estava disposto a não pecar mais, não é isso? Porque Deus sabe que vai pecar. Deus sabe que você vai pecar, que eu vou pecar. Mas Ele quer saber se você está disposto a fazer toda a vontade dele. Se você está disposto a obedecer. Porque o pecado na nossa vida, irmão, tem que ser um acontecimento extraordinário, não ordinário. Não é uma normalidade, mas uma intercessão no caminho. Porque reparem, irmão, fale de Davi o que for, mas eu quero parafrasear com o cenário e dar para você talvez um sentido que seja mais correto. O que acontece com Davi? Não estou aliviando a barra dele, não. Hein? Não estou aliviando a barra dele, não. Eu também não quero que alivie a minha também, não. Davi agora se encontra no terraço. Por que ele vai para o terraço? Porque Davi agora se permite encher o coração. Se rebelou também. Rebeldia. Encheu o seu coração. Agora eu sou o grande rei. Aí a Bíblia vai dizer que no ano que os reis saíam para a guerra, Davi resolve ficar no palácio. Sabe por quê? O pensamento dele está implícito na atitude, irmão. Eu já conquistei muita coisa. Agora eu posso ficar no palácio, enquanto outros conquistam para mim. Esse é o líder que acha que chegou no topo da cadeia. Esse é o líder que acha que as pessoas têm que trabalhar para ele, que ele pode se aposentar. Quando Deus te chamou, Davi, você tinha cheiro de ovelha. Deus está falando com alguém. Quando Deus te chamou, você tinha cheiro da vontade dele, da obra dele, daquilo que você tem perícia. Agora, como é que você chega num patamar da tua vida que você fala, não preciso mais fazer. As coisas estão andando, estão caminhando por si. Deus não te chamou para se aposentar. A Bíblia vai dizer que na velhice os velhos são viçosos e dão seus frutos como a palmeira. Salmo 92. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda velho vai dar fruto. Mas eu quero me aposentar, me encostar aqui. Então morre logo, miserável. Vai para Canaã celestial. Não quer fazer mais nada? Acha que acabou, então vai. Promovido. Então, pá, morreu. Promovido. Mas enquanto estiver aqui, trabalho. Servir a Deus. Ir até o fim. Um homem e uma mulher missionários. Já volto para o texto e termino. Cara da Jordânia. Chega lá, estou terminando. Dê mais 10 minutos.
O homem missionário e a sua mulher missionária, eles serviram a Deus por mais de 30 anos no campo e voltam para a sua cidade, esperando uma festa, esperando um cortejo, esperando que as pessoas iam estar lá com presentes, com bandeiras, dizendo: sejam bem-vindos, vocês completaram a carreira. Quando ele chega lá, não tinha ninguém. Pegaram de navio, não tinha ninguém. Aquele homem de Deus se revolta. Aquele homem de Deus se revolta e fala para a mulher: fala aí com o teu Deus. Já não é mais o Deus dele. Está revoltado, já não é mais o Deus dele. Fala aí com o teu Deus, se é isso que nós merecemos depois de dedicar mais de 30 anos de trabalho para ele. Eu vou na rua e quando voltar eu quero uma resposta. Aí aquele homem vai na rua, vai na feira. Quando volta ele pergunta: mulher, o que o teu Deus tem para responder? Aí ela falou: ele respondeu, ela respondeu. E o que ele falou? Que ainda não chegou o final da carreira. Quer festa? Quer celebração? Naquele grande dia Deus vai falar: vinde benditos do meu Pai, entrai para a terra que está para você separada e é prometida desde antes da fundação do mundo. Entra porque eu preparei para você um lugar. Existe já uma recepção preparada, mas não é aqui. Porque se você receber aqui, você não recebe lá, essa é a regra. Porque Jesus vai falar: quando chegar assim, cadê o cortejo? Naquele dia lá, dia 7 de junho de 2027, tu não recebeu lá na igreja, lá um cortejo? Já recebeu teu galardão, não quer mais o quê? Senhor, não quem recebeu na terra, para que vai precisar aqui? Tesouro de crente é nos céus, não é na terra. Ajuntar riqueza para crente é nos céus, não é na terra. Tem gente perdendo vida, saúde para juntar tesouro na terra, quando poderia estar se dedicando à causa de Cristo. Porque nós só vamos conseguir vencer os vícios. Voltando agora, consegui voltar agora na mensagem. Quando você é compulsivo, irmãos, você, agora, vê se isso não acontece com você ou só comigo. Só eu que sou, de repente só eu, né, irmão? Sensação de tensão, ansiedade ou necessidade intensa. Estou olhando para ver se alguém fala: não, comigo também, pastor. Comigo também, também passo por isso. Dificuldade de resistir aos impulsos, isso é compulsão. Se tem vontade de comer, você não consegue dizer não. Você vai lá e come tudo que você tem vontade. Você não consegue dizer não, não é uma vontade normal, é uma vontade insaciável, impulso, compulsão. Exemplos comuns: comer impulsivamente, comprar sem controle. Opa. Assim o cara faz ali, eu vi. Comprar sem controle. Tá todo endividado, tá enrolado, porque não consegue parar de gastar. A vida não anda, não vai para frente, porque o salário está comprometido, já recebe devendo. Não precisa falar, não, eu sei que está aí, não precisa falar, não. Não nem sinaliza que a cabeça não baixa, não, que os outros vão saber que é você. Baixar a cabeça, não faz isso não. Revela não, Deus sabe, Deus viu. E por isso ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que há um caminho diferente. Há um caminho diferente. Jogos de azar, crente viciado em jogos de azar. Tem, irmão. Aqui não está aqui, mas tem também viciado em bebida e fala que é crente, viciado em cigarro e fala que é crente. Estou falando de novo convertido não, irmão. Estou falando de gente que já está há anos na igreja e fala que é de Deus, mas é rebelde à palavra do Senhor. Pornografia, redes sociais, não consegue largar. Eu não sei se semana que vem vai estar o mesmo público aqui. Porque encarar uma realidade que é verdade é difícil. Mas todo mundo que quer mudar primeiro tem que encarar que está passando por isso. Ou que tem esse tipo de comportamento.
Eu tenho. Não vou te falar qual é o meu, você sabe qual é o teu, você qual é o meu. Eu tenho. Aí eu falei que existe duas formas, não é? Decisão. Não estou conseguindo decidir. Eu decido e faço de novo. Não cortei a corda. Eu chego do outro lado, jogo a marimba, puxo a corda de novo. A outra forma que eu encontrei, vida de oração. Experimente, vida com Deus. Porque quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, você se afasta do pecado. É natural. Se aproximar de Deus, se afastar da carne. Oração, jejum e palavra. O tripé do cristianismo que pouco é usado. A gente bota problema para jejuar que fala que tem problema de saúde. Pastor, eu não consigo jejuar, não, que eu passo mal. Eu também passei mal, eu jejuei 21 dias. No 7º, meu irmão, eu estava achando que já estava no céu vendo anjo. Eu falava, não, tem que comer, eu vou comer. Se eu não comer, eu vou morrer, morre nada. Esaú, miserável. Não, se eu não comer, eu não morro. Essa era a fala de Esaú. Se eu não comer, eu não morro. Se eu não comer, eu morro. Porque todo mundo que é carnal pensa que se não cumprir o que ele precisa cumprir para abandonar a carne, ele vai morrer. Tu quer ver? Eu tenho amigos que eu trabalho cotidianamente com pessoas que não são cristãs. Aí você ouve de vez em quando a fala de homem, eu não consigo ficar sem isso. Para o homem é a parte sexual da vida. Não, irmão, eu não consigo ficar sem pegar várias mulheres. Eu não consigo. Irmão, compulsivo, escravo. Ele acha que se ele tentar, ele não vai conseguir, porque ele é escravo daquilo. Pastor, e tem crente assim? Também tem, irmão. Tem. Talvez não seja para isso, mas para alguma outra coisa. Talvez seja para falar da vida dos outros. Ih, pastor, aí tu pegou a maioria. Cortar a corda. Vida de oração. Se não consegue cortar a corda, vai para a vida de oração. Não falar mal de ninguém. Aí é 99%, pastor. Opa! Precisa acertar. Se não consegue cortar a corda, vida de oração. Porque você não consegue falar mal de quem você ora. Se tem alguém que está te incomodando e você quer falar mal, começa a orar por ela. Eu aprendi esses dias que você não consegue deixar de perdoar porque você ora. Se você começa a orar, logo você perdoa mesmo que te magoou. Porque não tem como você apresentar a Deus com mágoa no coração. Deus te quebra, irmão. Deus te quebra. Tu acha que ele vai quebrar a pessoa? Não, ele vai quebrar você. Porque é você que tem compromisso com ele. Ele só pode ser responsável por você nessa ocasião. E é quando você está orando, você não vai conseguir falar mal. Você pode até começar, nossa, aquele miserável que fez isso comigo, que não sei o que lá, Senhor, mas pega ele, Jesus. Salva ele, Jesus. Muda o coração dele, porque tu não vai conseguir falar mal para Deus muito tempo, porque você se entende que você também é mal. Porque quem está falando mal também é mal. Você vai entender que a natureza que corrompe ele te corrompe, e você precisa de Deus assim como ele. Se coloque de pé nessa noite. A gente terminar. Depois eu vou jogar o esboço lá no grupo que a gente tem lá, a escola de discípulos. Aí você pega lá as referências, pega tudo lá que não dá para pregar falando uma referência, entrando no texto, senão a gente não ganha tempo. Mas a cura é Jesus. E os princípios a qual ele estabeleceu. Porque repare que quando o homem cai, ele perde domínio daí. Satanás passa a governar os homens. E qual é o chicote que ele usa? O pecado. Paulo vai dizer que no final, quando nós formos receber um novo corpo, um corpo incorruptível, ele vai falar assim, tragada foi a morte. Em quê? Na vitória. Porque aquilo que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade. E ele fala, então você perdeu, Satanás. Por quê? Agora não tem mais chicote. Porque ele não pode mais usar o pecado contra você. Aleluia, Jesus.
Ah, isso lá na glória, irmão, lá na glória. Ah, volta aqui, volta para a terra, isso é lá na glória. Mas enquanto homem terreno, se você andar com Cristo, se você viver nele, andar nele, buscar ele, se aproximar dele, oração, jejum, palavra, se você fizer isso todos os dias, você se afasta do pecado. E os vícios, a compulsividade e os anseios pelo pecado, eles não vão ter muita força contra você, porque você está entregue a Senhor. Você está entregue, você está imergido na graça. O problema é que nesse rio, a qual nós estamos caminhando em direção a Deus, a gente tem medo de ir às águas profundas. Porque quando você está caminhando em direção a Deus, e você ainda pode ir com seus próprios pés, você vai para onde você quer. Mas quando você chega a águas profundas, o rio te leva, e você vai para onde Deus quer. Quem está me acompanhando? Eu estou falando de vontade de Deus. Eu estou falando de alguém que se entrega completamente. Paulo vai falar a Timóteo que, ainda que alguns tenham se desviado da verdade, ele cita dois homens, ele cita Himeneu e Fileto, ele fala, todavia, o firme fundamento de Deus permanece firme. Com este selo, o Senhor conhece os seus, e aqueles que são dele se afastam da iniquidade. Não adianta dizer que é dele, tem que se afastar do pecado. Não adianta dizer que pertence a ele, tem que se afastar da iniquidade. Sabe o que quer dizer a palavra iniquidade? Sem lei. Rebeldia à lei. Ó, a palavra rebeldia voltando. Você não está disposto a se submeter à vontade de Deus. Isso é iniquidade. Pecar conscientemente. Eu quero orar. Eu quero orar nessa noite, porque eu sei que aqui há homens e mulheres sinceras, que assim como eu entendi, irmão, eu entendi isso. Eu parei de ter aquele diálogo com Deus, dizendo, Senhor, mas é só isso. E da justificativa, eu falei, não, Senhor, eu vou mudar de atitude. E vou buscar o Senhor até que isso não seja mais nada na minha vida. E eu me embreei numa busca, irmão, para não voltar mais nisso. Estou conseguindo, para a glória de Deus. Porque quem pede, recebe. Quem bate, abre. Quem busca, acha. Mas não é pediu, recebeu. A lógica não é essa. Pediu, recebeu, bateu, abriu, não é essa. É pedir até receber. É bater até se abrir, é buscar até achar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ele quer ser encontrado, mas porque insiste em buscar de todo o coração. Pastor, eu busco e não acho, é porque não está sendo de todo o coração. Não está insistindo com ele. Está faltando sinceridade nos atos. Porque é fácil falar de boca. A música que nós cantamos aqui é perfeita nos nossos lábios, mas muitas vezes os nossos corações estão distantes. E eu quero orar por você. Pastor, mas por que você sempre, quando termina a mensagem, o senhor quer orar, irmão? Porque aqui é o start. Para mim, isso aqui agora, nesse momento, não é mais aqui esse piso quebrado. Esquece isso. Coisa feia aqui, ó. Esquece. Isso aqui não tem mais aqui, ó. Isso aqui some. Isso aqui para mim agora é o Val de Jaboque. Pastor, o que é esse negócio de Val de Jaboque? Eu vou falar para você que não lê Bíblia. Val de Jaboque é o momento que a gente passa sozinho. Não dá para passar com a família. Não dá para passar com os filhos. Com mulher, não dá. É lugar de estar sozinho com Deus. Jacó foi que passou pelo Val de Jaboque. É só para usar ali o episódio de Jacó para a gente encontrar o que a gente vai fazer aqui nesse momento. Ele dispensa a família e vai na frente e ele fica andando ali, ó. Só que a Bíblia não diz como ele está andando. Para mim ele está andando assim, ó, irmão. De um lado para o outro. Porque quando a gente espera algo e não sabe o que fazer, é assim que a gente fica, de um lado e para o outro. Na verdade, você quer encontrar Deus, mas não sabe como fazer. Aí vai pro Val. Eu tô te dando a dica. É aqui, ó, que vidas são transformadas. Pastor, mas eu já fui aí na frente
E nunca mudou. Irmão, mas agora vai mudar, sabe por quê? Porque agora você vai brigar com anjo. De repente você veio e não encontrou anjo algum, mas hoje você vai brigar com anjo. Eu estou com uma expectativa grande de que pela fé alguns vão agarrar anjo aqui e vai dizer, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me mudar. E a partir de hoje você vai conseguir orar assim. A partir de hoje você vai conseguir se debruçar na palavra assim. A partir de hoje você vai conseguir jejuar assim. E por que eu não conseguia antes? Porque hoje você decidiu mudar. Pode vir, irmãos, eu quero orar por você. Eu não vou descer porque eu que vou orar, que geralmente eu desço. Mas hoje eu quero orar por você. Eu estou falando é para rei. Eu estou falando é para sacerdote. Porque Davi, quando cai, ele não caiu sendo pequeno, não. Ele caiu sendo estando no trono, no topo da montanha. Mas quando o profeta chega para ele e põe o dedo na cara dele e fala, você é esse homem? Ele desaba. Ele desmorona. Tu não vê Davi tentando justificar. Não, mas também não. Ele falou, fui eu. Eu pequei contra o Senhor. E ele busca